que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Sidcast. Olha, quero convidar você para curtir com a gente, curtir, compartilhar, comentar. No último vídeo, estava muito bacana, foi com o pastor Júnior, com a irmã Alessandra, lá da comunidade cristã, muito legal. E você, nosso convidado especial para curtir esse vídeo, tá bom? Então olha aí na descrição, pega o link, vai lá, curte, dá um joinha, compartilha com a geral, com todo mundo. E vem com a gente, porque o Sidcast é isso, feito por você, para você e para a glória de Deus. Valeu! Programas de televisão, né? Que essa voz já era jornal. Agora, pastor, a voz do senhor não é só boa. Programas de televisão, né? 16, já era jornal. Agora, pastor, a voz do senhor não é só boa. Para Draycott. Drake, eu conheço também. Nós moramos nessas duas cidades, mas ajudando lá na igreja de Lowell. Olha aí, que legal. Ficamos 2 anos e não me adaptei com aquele clima, não. Ah, muito frio, pastora. Muito frio. Morei lá. Moramos lá 20 vezes. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Sidcast, mais uma edição para você, edição especial. Tá muito bacana hoje, tá super legal, olha, tem convidados especialíssimos, olha, um casal top, nota 1000. Há muito tempo eu queria conversar com eles e hoje não teve jeito, não conseguiram escapar. Olha aí, tá certo, Pastor Degman. Seja muito bem-vindo mesmo. É maravilhoso ter vocês aqui conosco. Muito bom, mas muito bom mesmo. E olha, a pastora Clisses. É isso mesmo, né? Pastor Degman e pastora Clisses Marques. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado. Muito bom. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado por virem fazer parte com a gente dessa edição do Sidcast. Quão bom é ter vocês conosco. Muito obrigado. A gente que agradece, a gente sabe que hoje a tecnologia nos proporciona isso, né? É verdade. Talvez a gente não tenha oportunidade de poder sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, contar um pouco da história, falar a respeito das experiências da vida, Sim. mas a internet, as ferramentas, a tecnologia hoje que está disponível para nós, nos proporciona isso e para nós é uma alegria ter recebido esse convite para estar com vocês aqui. Que legal, que bênção. Nós que agradecemos tê-los aqui conosco. Pastora Clisses, que bom. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre muito bom nos reunir para falar do Senhor Opa. e ter a comunhão. É verdade, Obrigada é verdade. pelo Que convite. legal, que bacana. Casal lindo, casal maravilhoso. Como disse o pastor Marcos há pouco, você olha para o casal e já vê um casal feliz. Que bom, que É bom, muito que legal. bom. É transparente Obrigado. isso. A gente vê Obrigado. isso no rosto de vocês, na feição, no que vocês transpiram pra gente dessa forma, essa felicidade. Amém. Essa coisa bacana que vem de Deus, né? Amém. Isso aí. Que legal. Legal. Mas, e aí, estão preparados? Bora. Bora lá! Bora lá, isso aí. tamo juntos. Fala pra gente o seguinte, pastor Degman, pastora Clisses, todo mundo quer saber como tudo começou. Mas queremos saber o seguinte, como começou com vocês? Como é que vocês se conheceram? Conta pra gente esse detalhe que muita gente não sabe, muita gente quer saber, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi que tudo aconteceu? Bom, eu vou deixar isso com a Clisses, porque, assim, detalhes é com ela. É com ela, né? A gente é mais genérico, É né? verdade. Para detalhar, então, com vocês, a minha senhora, ela vai contar para vocês a história. Então, eu sou de São Luís de Montes Belos, interior de Goiás. Olha aí. E o Degman é de Firminópolis, uma cidade vizinha. Em Goiás também. Goiás também. Ok. E o Degman começou a frequentar a igreja que eu era, na época, lá em São Luís de Montes Belos. E nós nos tornamos amigos. Que E legal. nós éramos bem novos. Inclusive, começamos a fazer Não, enxergar. não, vocês são novos ainda.
obrigada. Obrigado. Agradecemos. Essa parte a gente agradece. Mas éramos bem novos e amigos. Inclusive, começamos a fazer o Instituto Bíblico da igreja local, da nossa igreja. E ali, então, começou uma amizade mesmo, sem nenhuma pretensão. E isso acabou virando namoro. Olha aí. Isso foi em 96. 96. E 94, né? 94. 97 nós nos casamos. Então, isso foi em 94, nós começamos a orar, depois começamos a namorar. E em 97 nós nos casamos. Então, foi de uma amizade, fazendo Instituto Bíblico. Eu sempre falo para as moças, né? Você quer um homem de Deus? Então, seja uma mulher de Deus. Então, eu falo que nós nos encontramos fazendo Instituto Bíblico. Então, estávamos ali, né, na igreja já, e bem novos. Eu me casei com 19, ele se casou com 23. Isso. E foi aí que começamos. Então, 23. muitos anos. Maio agora a gente completa 28 anos. 28 anos de casados. Isso. 28. Temos 2 filhos. 2 filhos. Quais os nomes deles? O Eliseu, ele tá com 25. 25? E o André com 21. Uau. Uma é de setembro, outra é de outubro. Então, agora em setembro um faz 22, em outubro 26. E esse ano a gente vai ser avô. Que legal, parabéns, bem-vindo ao meu Tá time. vindo o Isaac. O Isaac Olha tá aí, chegando aí. que Estamos bom. felizes. Estamos muito felizes com isso. Que legal. A previsão é para que em setembro a gente se oficialize no time dos avós agora. Sejam muito bem-vindos, tá? Ao nosso time. Obrigado. Tá bom? Estamos animados. É isso aí. Animados, Olha, eu tô no felizes. 6º neto já. Uau! Então você tem uma vasta experiência para passar pra gente aí. Falar de neto é com a gente mesmo. Meu Deus, é tão bom. E é bom. É gostoso ser avô, ser avó. Né? Você cuida, você denga, você mima. Chorou demais, você entrega de volta pros pais. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa é a melhor parte. Cuida que o filho é teu, né? Devolve que o neto é meu. É isso aí. E tá tudo Isso aí. certo. Muito bacana, muito legal. Pastor Degman, nessa caminhada, essa trajetória sua no mundo cristão, na presença de Deus, como que o senhor conheceu a Cristo? Como é que foi a sua conversão? Então, tudo começou essa cidade que a Clis falou, né, Firminópolis, uma cidade bem pequenininha no interior de Goiás, muito pequena. E eu venho de uma família de uma tradição não evangélica, né? Mas nessa cidade tinha uma igreja batista. E essa igreja batista, então, ela era a igreja que mais se identificava com as pessoas no que diz respeito aos jovens da escola, do colégio. Na nossa época, segundo grau, os nomes mudaram, isso no Brasil, esses nomes mudaram, né? Então, a minha irmã, que é mais velha, ela começou a frequentar essa igreja. E por causa da minha irmã, a gente acabou indo frequentar a igreja. Uhum. E quando a gente chegou nessa igreja, a gente viu um mundo completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Parece que com a nossa visão a respeito de Deus e das coisas espirituais, daquilo que, né, do próprio contato com a Bíblia, com a palavra, né? Então, eu tinha 12 anos de idade, quando isso, né, eu era uma criança na pré-adolescência. Uhum. Isso. E aí o meu contato maior foi porque nessa igreja, quando eu cheguei, né, então eu comecei a ver algo diferente na questão musical dentro daquela igreja, porque até então eu fazia parte de uma igreja igreja católica, na minha época, não tinha uma tradição musical. Uhum. Ela tinha a liturgia do domingo de manhã, aquela coisa que já vinha pronta no folheto. Sim. Mas quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a ter um contato diferente com a questão musical. E isso me despertou, me abriu, eu falei, uau, que legal. Mas o que aconteceu foi que nessa igreja surgiu uma vaga de trabalho. Olha aí. Para zelador da igreja. Olha que legal. E aí eu então me candidatei. Você já estava com quantos anos? 12 anos, de 12 para 13 anos de idade. Uau, eu fui trabalhar como zelador dentro da igreja. Dessa igreja. Por ser zelador da igreja, eu tinha acesso ao único instrumento que a igreja tinha, que era um piano. Uau. Estou falando de 1987. 87? 86, 87. Que legal. Né? Eu estou falando isso, né? Então, a igreja tinha um piano, era o único instrumento que tinha dentro da igreja.
E aí, a gente tinha, eu como zelador, eu tinha que cuidar desse piano vivia trancado porque era um instrumento caro, não tinha quem afinasse esse piano, tinha que vir afinador da capital para o interior para poder afinar, enfim, aquela coisa toda. E aí, por causa disso, eu tinha acesso ao piano porque eu era o zelador da igreja. Então, Cuidava lá do piano? Isso, cuidava do piano. Limpava ele? Limpava, passava, Sim. naquela nossa época, quem está nos Os assistindo tramóveis, aí, né? óleo de peroba. Óleo de peroba, verdade. Se alguém está nos assistindo aí sabe o que é mais isso, antigo. dá um Google aí que você pesquisa o que é óleo de peroba, você vai ver aquele óleo que tem o índiozinho lá no Isso. rótulo, né? O original. O original. Isso sim. aí. Então eu cuidava desse piano e ali eu comecei a me envolver com a questão musical. Eu venho de uma família que não tem tradição musical. Olha só. Né? E aí eu comecei a me envolver e a despertar e aquela coisa foi enchendo o coração. Então eu comecei a me envolver com a igreja primeiro porque eu fui atraído por esse universo musical que até então era desconhecido para mim. E aí depois eu fui entendendo as verdades do evangelho, eu fui me envolvendo tanto com a questão musical quanto com o evangelho em si. Então eu já fui de tudo dentro de uma igreja, né? Eu já fui líder de mocidade, já fiz parte de embaixadores do rei, eu já fui zelador de igreja, já fui professor de criança, já ajudei em mutirão de pintar a parede, de salinha, o que você puder, teatro, jogral, montar equipamento de som em caminhão, desmontar equipamento de som em caminhão, fazemos evangelismo nas cidades vizinhas e a gente enchia o caminhão com equipamento, a gente passava o dia carregando o caminhão, levava, montava tudo, Aquelas aí caixas de corria, som enorme naquela época, tomava banho para depois se apresentar, Sim. entendeu? Então a gente fazia tudo, carregava, montava tudo, se apresentava, terminava, desmontava tudo e ia embora. Então esse é meu contexto, a minha vida de adolescência e juventude, ela foi totalmente consumida e vivida dentro de uma igreja, dentro de um contexto de igreja. Foi assim que eu vivi. A minha coisa linda. Juventude, a minha adolescência, minha juventude. Foi dentro de uma igreja. Quando o senhor vê hoje, o senhor me contando essa história, carregava caminhão, descarregava caminhão, era uma luta, né? Yeah. Mas era uma coisa gostosa de fazer, prazerosa. Sim. Fazia-se com amor, fazia-se com prazer, eu me lembro disso, né? Eu via as pessoas fazendo, eu não era evangélico nessa época, quando eu tinha 12 anos, 13, 14 anos, eu não era, mas eu via as pessoas fazendo. Né? Então, assim, fazia-se com muito amor. O senhor fazia isso com muito amor, com o pessoal da sua igreja. Quando o senhor olha aquela época, quando o senhor tinha 12, 13, 14, 15 anos, e passou por todo esse período, né? E viveu tudo isso, e pregou o evangelho, começou a pregar, a ministrar o evangelho no meio de tudo isso, viu pessoas se rendendo a Cristo no meio de tudo isso, viu os frutos começarem a serem colhidos, né, ainda tão cedo, na sua juventude. E o senhor olha para a juventude de hoje, o senhor olha para as perspectivas de hoje. Hoje as caixas de som não são tão mais pesadas. Não é verdade? Tudo hoje nós temos na internet. É muito mais fácil de se fazer, de se pregar, de se levar a palavra de Deus de formas diferentes para que possa atingir o seu objetivo, que é pregar o evangelho. Mas o senhor vê as pessoas com tanta dificuldade para fazer a obra de Deus caminhar. Não sei se o senhor tem visto isso. As pessoas às vezes encontram muita dificuldade que se elas vivessem no tempo que nós vivíamos antes, não sei nem como elas fariam. É uma geração que hoje, né, ela está sendo trabalhada, precisa ser trabalhada. É uma geração nova, com tecnologia nova, com experiências novas, mas vivendo num tempo diferente do que nós vivemos antes. Como que o senhor vê hoje a juventude tendo toda essa tecnologia e às vezes não tendo tanta fome de Deus como tínhamos naquela época, como o senhor tinha naquela época? Você sabe que, Washington, essa pergunta ela é tão complexa, né? Ela é densa, porque assim, não dá para dar uma resposta assim, Não. né? Mas se eu for tentar dar uma resposta mais simples, eu vejo que a gente hoje vive um grande desafio na nossa geração, e quando eu digo nossa geração agora, eu estou dizendo a geração da juventude agora, porque o acesso a tanta coisa está gerando, no meu modo de pensar, pessoas que estão cada vez com mais dificuldades de se envolver na profundidade com qualquer coisa que seja. O acesso a tudo está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais superficiais em tudo. Não só na questão amor a Deus, né? Eu estava me lembrando aqui, Jesus disse que
né? Quando o Filho do Homem vier, por acaso ele vai encontrar fé na terra. E a própria palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E quando eu vejo isso, esse amor se esfriando, é exatamente isso, né? Eu acho que essa questão desse acesso a tudo, a tecnologia, tudo está tão acelerado hoje. Se nós pegarmos agora, eu estou com 51 anos, né? Se nós pegarmos agora os últimos 30 anos, estou falando de quando eu tinha 20 anos para cá, o salto tecnológico ele é gigantesco. Gigantesco. Eu comecei a trabalhar, depois que eu saí da igreja, que eu fui zelador da igreja, eu fui ter office boy no Banco do Brasil. Olha aí. Eu fui trabalhar como office boy no Banco do Brasil. Quando eu cheguei lá, estava chegando uma tecnologia chamada Telex. Talvez a turma aqui não sabe nem o que é isso. Não é da época deles. Mas Telex, que até então era uau! Yes. Era desse E aí jeito. começou então os computadores. Eu me lembro que quando eu saí do banco, que eu fui para trabalhar na administração do hospital, o Windows estava sendo lançado, uma ferramenta que quase que era assim, o gráfico, o desenho. Então, assim, eu estou falando de 30 anos para cá, o salto tecnológico ele foi gigantesco, né? Então, tudo isso acelerou muito e eu acho que isso foi muito bom por um lado, mas por outro lado, isso gerou pessoas aceleradas, superficiais e descomprometidas com muita coisa. Então, eu acho que a gente ganhou muito, mas também a gente perdeu muito. Verdade. Né? Então, eu me lembro que na minha época, a gente não tinha internet como a gente tem hoje aqui. Hoje, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode estar nos assistindo agora. Verdade. Na minha época, a gente tinha que colocar tudo em cima da carroceria de um caminhão e íamos para o interior do estado de Goiás, onde as pessoas mal tinham telefone. E a gente tinha que montar aquilo, as pessoas iam para a praça pública, assistir um culto, ouvir as ministrações, ouvir a pregação do evangelho, e ali tinha gente endemoniada, e ali a gente orava com as pessoas, e ali a gente fazia aquela coisa. Então, o mundo mudou. Eu não sei se esse formato hoje que a gente usou, eu não sei se esse formato ainda funciona hoje. Eu não sei. Talvez naqueles lugares mais remotos de outros lugares, talvez ainda funcione. Mas o mundo mudou, a tecnologia avançou, e a gente talvez, a igreja de um modo geral, talvez não conseguiu acompanhar essa mudança e fazer com que os nossos jovens hoje, ainda que com ferramentas muito mais avançadas, com tecnologia muito mais avançada, conseguissem manter o coração queimando e comprometido da maneira que a gente era lá atrás. Não sei se você conseguiu entender, não sei se você quer. Se eu posso acrescentar algo, eu vejo assim que a facilidade de hoje faz com que as pessoas percam o interesse e não valorizem as coisas como a gente valorizava. Agora há pouco eu falei sobre o Instituto Bíblico que nós tínhamos na igreja local, né? Quando eu comecei a fazer o Instituto Bíblico, ele era à noite. E eu tinha 15 anos. E meu pai sempre foi muito cuidadoso, né? Mesmo, a gente brinca, né? Mesmo namorando, a gente já estava noivos, 10 horas eu tinha que estar em casa. Então, 10 horas e 10 horas eu estava em casa, né? Então, quando eu comecei a fazer o Instituto Bíblico, foi um acordo com meu pai. Porque a aula era das 7 às 10. E todo aluno era obrigado a participar da reunião de oração, que era das 10 às 11. Então, de segunda a sexta eu tinha aula. E meu pai, então, liberou eu fazer o Instituto Bíblico, mas ele dizia, o primeiro dia que eu souber que você veio embora sozinho, no outro dia você já não volta para a aula. Então, assim, além de ir para a escola, eu ia a pé, eu ia assistir a aula até às 10, 10 tinha reunião de oração até às 11, 11 horas, os alunos às vezes já sabiam, a Clícis não pode ir embora sozinha. Então, eles mesmos se ofereciam para me levar em casa. O Deigman mesmo já me levou em casa várias vezes, e isso assim, me levava a pé. Às vezes juntava a turma do Instituto Bíblico para ir para casa. E aquilo eu dava um valor naquilo que era imenso. Por mais que era difícil, eu ia a pé, meu pai não levava, não buscava, mas aquilo eu tinha um interesse por aquilo, aquilo era prazeroso para mim. Então, uma das matérias que nós tínhamos, que era caráter, uma das provas da matéria de caráter era o limpar a igreja. E nós tínhamos que limpar, e a igreja era daqueles bancos de madeira, pesado,
e que você tinha que arrastar e limpar o chão e passar o óleo em todos os bancos ali. Então, assim, nós tínhamos um prazer em fazer aquilo. Não era pesado. Né? Era difícil, mas não era pesado. Era prazeroso. Era prazeroso. E às vezes hoje eu percebo assim que tanta facilidade para você pregar o evangelho, para você ter acesso a informações, isso acaba muitas vezes, e eu me incluo nisso, perdendo valor. Às vezes eu me olho hoje e falo, meu Deus, como eu valorizava algumas coisas mais quando eram mais difíceis do que hoje com a facilidade que eu tenho, e parece que hoje eu não valorizo como eu valorizava antes. Então, muitas vezes nós vamos perdendo isso, a simplicidade, o valor nas coisas, porque tá fácil acesso. Então, você não tem que lutar por aquilo. Eu tive que lutar para conseguir meu pai me liberar para ir fazer um instituto bíblico. Hoje, às vezes, a gente oferece uma aula, ninguém tem o interesse de participar. Hoje, quantos cursos tem online? E às vezes você incentiva a pessoa, cursos que nem são pagos, e as pessoas não têm interesse. Nós, muitas vezes, não temos o interesse, é só um acesso ali, e parece que nós não temos mais esse desejo, essa vontade de conhecer, de aprofundar mais. Né? Então, infelizmente, assim, ao mesmo tempo que é tão bom, tá perigoso, porque a gente acaba perdendo as oportunidades por estar tão fácil. Né? Uhum. E quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, eu acho que se encaixa nisso também. Uhum. Né? Porque as pessoas começaram a perder o amor, não só pelo próximo, mas por si mesmo. Sim. Uhum. Né? Começaram a perder o amor por si mesmo, não se amam, não se dão o devido valor, Uhum. não tem aquele amor por si próprio, Uhum. né? E muitas vezes vivem uma vida um pouco fútil. Né? Às vezes a rede social, não generalizando, é claro, mas em alguns pontos a gente vê que muitas pessoas hoje usam as redes sociais muitas vezes para mostrar quem elas não são, com o dinheiro que elas não têm, para agradar quem elas não conhecem. Não, exatamente. Né? Então se torna uma coisa bem assim, né? Robotizada. Pessoas fazem coisas loucas para obter views, para obter likes, para obter engajamento, para crescer nas redes sociais. E a gente vê que isso acabou com o valor do próprio ser humano. Então é onde o amor de muitos, e muitos mesmo, estão se esfriando totalmente. Né? E a nossa missão é reavivar esse amor, né? Olha, é manter a chama acesa. Manter a chama acesa. É sempre ministrar uma palavra, seja falada, seja cantada, seja, né, representada, mas termos uma palavra que vai incendiar o coração das pessoas, mantendo a chama acesa, fazendo com que as pessoas entendam o que elas precisam acessar em Deus para que elas possam viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Mantendo a chama, você me deu uma ideia maravilhosa, eu vou anotar isso aqui, mantendo a chama acesa. Acabou de me dar uma ideia aqui maravilhosa. Muito obrigado, viu, pastor? Eu nem sabia, mas olha, colaborou imensamente, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Degman. A música começou com os seus 12 anos de idade, como o senhor falou, dentro daquela igreja onde o senhor era o zelador da igreja, com a paixão pelo piano, que foi o primeiro instrumento que o senhor começou a se identificar. Sim. Esse foi o primeiro instrumento que o senhor começou a tocar? Na verdade, antes de frequentar a igreja, eu pedi para os meus pais que eu queria aprender a tocar violão. Olha aí. E aí eles compraram um violão para mim. Na época eu tive 8 anos, 9 anos talvez. E eles me deram um violão pequeno na época, porque pelo meu tamanho, o meu violão era pequeno, né? E eu comecei a estudar lá em Firminópolis mesmo. Tinha um professor muito bom, por sinal, e se tornou um cara muito conhecido no Brasil, inclusive. E eu me arrependo tanto, o tal do sanguíneo é terrível, né? Porque ele começa um monte de coisa e nunca termina, né? Quando eu lembro do meu professor de violão e que eu fiz poucos meses de aula e abandonei, eu fico bravo comigo mesmo, porque eu falo, meu Deus, se eu tivesse perseverado e permanecido, eu seria um monstro no violão, talvez. Um cara muito, né? O meu violão hoje, ele é ridículo. O meu violão, eu falo para os meninos lá na igreja, eu falo, gente, é só performance. Isso aqui é só para aparecer, não tem nada demais aqui. Mas, então, meu primeiro contato foi com o violão, mas não num contexto de igreja. Eu queria aprender a tocar, né?
Me lembro que o professor me ensinou dedilhado, aquele dedilhado, e eu chegava em casa e ficava só naquele dedilhado, e meu pai um dia falou assim, não, você tem que tocar Menino da Porteira, vamos lá, vem tocar Menino da Porteira aqui para mim, né? Então, esse foi meu primeiro contato. Depois eu fui para a igreja e eu tive esse contato com o piano, né? Lá também. Mas eu sempre tive aquela coisa musical, aquela tendência de ouvir o ouvido, Super afinado. De tentar identificar as vozes e tal, o tom, o ritmo. Então, eu sempre tive essa questão musical, eu vou dizer uma aptidão. Uma aptidão que precisa ser melhorada até hoje, mas eu sempre tive isso, né? Então, a minha história começou aí, né? Mas a minha história musical, dentro do contexto de igreja agora, ela começou servindo a igreja local. Servindo uma igreja local. Então, assim, eu comecei fazendo parte de uma equipe de música, de uma igreja local, participando dos ensaios, tocando, cantando, servindo, ministrando louvor como back. Depois você vai crescendo, amadurecendo, aí comecei a ministrar louvor aos domingos e tal. Então, era uma pessoa que fazia parte de uma equipe de música de uma igreja local. Era isso. Minha história musical começou assim. Começou assim. Começou assim. Mas não termina assim. Então, é que na verdade a gente nunca imagina, né, o que Deus tem pra gente, né? Você não sabe o que Deus tem, você não sabe quais são os planos de Deus. Porque essa paixão, Deus tem os métodos dele trabalhar. Né? Eu, vendo o que o senhor está falando comigo, aos 12 anos, zelador de uma igreja, de repente o senhor está lá, de repente o senhor é colocado como zelador de uma igreja. Eu comecei a imaginar, né, a cena. De repente o senhor é colocado para tomar conta de um piano, um único instrumento que tinha dentro da igreja. Uhum. Né? E hoje eu vejo o senhor é músico. Não sei se eu sou músico. Não, o senhor é músico. Eu não sei se eu sou músico. Os músicos que estão me ouvindo aí, me perdoam, eu não sei se eu sou músico. A gente tenta. Não, o senhor é músico, né? Não adianta tentar fugir, né? Esse foi um dom que Deus te deu. Né? Eu sinto que esse dom, ele teve esse começo quando o senhor ganhou o seu violão aos 8 anos de idade dos seus pais, mas ele passou a ter um amadurecimento mais forte aos 12 anos dentro da igreja. Né? Engraçado, 12, né? O número 12 é um número assim, né? 12 anos, a filha de Jairo ressuscitada aos 12 anos, a mulher do fluxo de sangue sofreu com o fluxo de sangue durante 12 anos. Né? O número 12 tem algo forte. Né? E eu vejo que assim, Deus foi trabalhando na sua vida nessa área musical durante todo esse período. Né? E, entre tantas coisas, o senhor começou então a tocar e foi se aprimorando e foi crescendo, né, dentro da glória de Deus ali, e ele foi transformando, foi te moldando, e hoje mudou muita coisa. Né? Mudou muita coisa. Agora, nessa caminhada, essa jornada toda de evangelho, né, e tocando e cantando, muitas vezes em vários locais que o senhor às vezes nunca imaginava que iria estar. Nunca imaginou que iria passar por lá, não é assim? Eu já passei por experiências maravilhosas, já passei por experiências traumáticas e já passei por, se eu poderia dizer, a gente foi do 8 ao 80, porque, né, só para você ter uma ideia, vou contar para você uma experiência que, às vezes, eu pregando agora esses dias, eu falei para os irmãos a respeito de sucesso, e sucesso do ponto de vista de Deus é completamente diferente do nosso ponto de vista, né? O nosso sucesso está ligado com números, está ligado com resultados numéricos, financeiros, e o sucesso do ponto de vista de Deus não tem nada a ver com isso, né? Às vezes não, né? A pessoa termina sozinha, mas ela cumpriu, ela teve sucesso. Combateu um bom combate. Isso daí, né? Então, mas do ponto de vista humano, eu poderia dizer para você, por causa do ministério da música, por causa da música, por causa dessa coisa que Deus me presenteou, será que eu posso dizer dessa maneira? Eu tive a oportunidade de... Eu fui ao Japão 2 vezes, eu já ministrei na Inglaterra, Espanha, Suíça, Portugal, Alemanha, onde mais? Argentina, Estados Unidos, acho que é isso. Que eu me lembro, acho que é isso. Brasil, vários lugares. E quando a gente fala isso, a primeira impressão a gente fala, uau,
E é uau mesmo, porque Uhum. eu pude viver coisas assim que eu nunca imaginei. Exato. Só fazendo um parêntese, o meu sonho era ser gerente de banco. Olha aí. Meu sonho Era o seu sonho. era ser gerente de banco. Só não era o sonho de Deus. Não. Porque quando eu fui office boy do Banco do Brasil, a minha A mente... sua meta era... Não, a minha mente né? abriu. Porque, Aham. uau! Eu tô falando de 88. Quando eu entrei no banco em 88, o Banco do Brasil, o pai de família lá na nossa região, ele tinha 2 projetos para o filho. Ou ele fazia medicina ou ele fazia concurso do Banco do Brasil. Porque era uma excelente Era- carreira, Exatamente. era um excelente salário. Quem entrava para o Banco do Brasil tava tipo assim... Garantido pro resto da vida. Exatamente. Uhum. Então, quando eu entrei no banco, eu falei, meu Deus, o que é isso? É isso que eu quero para mim. Mas eu vivi coisas no ministério que se eu fosse gerente de banco, eu não teria vivido. Jamais teria vivido. Jamais teria vivido. Uhum. Mas, por outro lado, eu passei noites dormindo em chão de aeroporto, eu passei noites viajando a madrugada toda no interior do Pará, dentro de uma Hilux, com banda, com tudo, com a minha vida literalmente em risco. Eu já passei noites viajando no Amazonas. Então, assim, a gente vive do 8 ao 80 e a gente entende assim, uau, mas tudo isso faz parte daquilo que Deus tem para a vida da gente. Então, quando eu olho tudo isso, eu fico imaginando que bênção. E Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo, Deus vai acrescentando, Deus vai nos moldando, Deus vai arrancando o orgulho da gente, Deus vai arrancando a soberba de nós. A gente começa a pensar que é muita coisa, e aí Deus começa então a levar a gente para algumas coisas, passar por algumas coisas, e vai falar, deixa eu te mostrar quem você de fato é. Peraí, porque a gente sem a glória de Deus não é nada. Esquece. Sem a presença, a gente não é nada. Meu Deus. Então, o que acontece? Às vezes, de vez em quando, a gente precisa passar por esse sacudido de Deus, para Deus falar assim, deixa eu te mostrar quem você é de fato, né? Então, essa questão musical, para mim, ela abriu muitas portas. Se eu estou morando hoje nos Estados Unidos, isso aconteceu por causa dessa questão musical. Uhum. Né? Mas, por outro lado, ela também me fez viver coisas que eu nunca imaginei. Tanto no sentido positivo, quanto no sentido natural humano, você olha e fala assim, nossa, eu não queria ter passado por isso. Passei também. Também passei. Então eu acredito que quem sou eu? Nós brincamos muito, né? Quem sou eu na fila do pão para falar qualquer coisa disso daqui, né? Mas assim, quando Paulo dizia, olha, eu sei estar aqui como eu sei estar aqui, quem sou eu perto de Paulo? Não estou nem me comparando aqui. Não dá nem para comparar. Mas quando Paulo escreve, eu sei estar aqui como eu sei estar aqui, eu vivi isso, mas eu vivi isso, eu posso dizer que na minha insignificância, eu também vivi isso, estive aqui, passei por isso, fui muito honrado em alguns lugares, fui extremamente humilhado em outros lugares. Só para você ter uma ideia, uma vez nós passamos um final de semana trancados numa casa em São Paulo. Trancados. Em São Paulo? Em São Paulo, num lugar chamado Taboão da Serra. Eu morava lá perto. Trancados dentro de uma casa. O pessoal chegou, a gente chegou como banda, e aí o pessoal recebeu a gente e falou, olha, vocês vão ficar na casa dos irmãos. Aí nós chegamos na casa dos irmãos. Era a casa deles na frente, e eles tinham um barracão no fundo. Uhum. E a gente ficou como banda nesse barracão. O pessoal da frente saiu para uma festa, trancou a casa e a gente ficou lá. Nós ficamos o dia inteiro trancado nessa casa, sem ninguém ir lá falar conosco, sem ninguém levar comida pra gente, sem ninguém... E não estou reclamando, só estou tentando te mostrar que às vezes a gente passa por situações e as pessoas olham a gente na internet, vê números no YouTube, vê alguma coisa e pensa que a coisa só... E não é bem assim, né? Não é bem assim. É desse jeito, tem uma história por trás. E aí a família em casa, esposa com filhos em casa, filhos pequenos em casa. Como é que era para a senhora? Viver tudo isso e ver ele vivendo tudo isso e passando por situações às vezes não tão agradáveis, às vezes muito agradáveis. Como é que foi para a senhora? O Deiman começou a viajar, o Eliseu, que é o nosso filho mais velho, tinha 2 anos. Então, o Eliseu cresceu nesse ambiente e o André já nasceu nesse ambiente. E foi, assim, muito difícil em alguns momentos, né? Eu sozinha, com as crianças, nós nos mudamos para Goiânia, isso também faz parte do nosso ministério, quando nós nos mudamos para Goiânia por um direcionamento do Senhor, o Eliseu pequeno,
grávida do André, o Deigma viajando, nós não tínhamos carro, eu ia para a igreja com a barriga enorme, arrastando o Eliseu de ônibus. Então, tudo isso a gente passava, mas nós tínhamos uma convicção. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, como que você lida com isso, o Deigma cruzando o Brasil de avião e você dentro de casa cuidando de filho? Ele com ministério e você dona de casa. Né? E muitas vezes, se a gente não vigiar e não guardar o coração, fala, meu Deus, é mesmo? Olha o que o meu marido está vivendo e eu não. Mas eu tinha um entendimento que nós estávamos no ministério juntos. Mas naquele momento, o meu ministério era ficar em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do nosso casamento, cuidando da minha casa, para proporcionar para ele a condição dele ir. Imagina para um homem, se ele deixa a esposa em casa emburrada, chateada, os filhos não estando bem, como ele viaja? Como ele tem condições de dar e oferecer algo para alguém? Então eu tinha muito esse entendimento de que o meu ministério, estando em casa, era tão importante quanto o dele indo. Eu ficando e proporcionando para ele os meninos estarem bem, a casa estando bem, ele chegar e ser acolhido por mim, pelas crianças, aquilo fazia parte do ministério. Então, em nenhum momento era aquele negócio, o ministério do Deigma, o meu ministério. Era o nosso ministério. Uma só carne. É uma só carne. Uhum. Então, para ele ir, eu precisava ficar. Já passamos por situações terríveis. Vou contar uma situação das viagens dele, né? Ele viajou e não conseguiu o voo. Goiânia não é muito bom de voos, né? Dependendo pro local do Brasil. Por causa de Brasília. Por causa de Brasília. O aeroporto de Brasília é muito próximo. Então, as companhias aéreas, por questões financeiras óbvias, preferem né? para Brasília. Tem muitos voos para Brasília. Goiânia não tem. Então, porque está muito próximo. Então, vai tudo para Brasília, mas Goiânia tem poucas ofertas de voos. Entendi. Né? Então, ele não conseguiu voltar a tempo da festa do Dia dos Pais na escola do Eliseu. E aí o Eliseu fez a apresentação lá, como todas as crianças. Quando eu fui buscá-lo, ele estava muito chateado. Ele estava triste, né? E ele olhou para mim e falou, mamãe, o papai não estava em casa. Vamos confessar, não vamos aqui ser espiritual. Na hora me deu aquela ira, né? Falei, o Deigma tinha que estar aqui. Mas eu falei assim, ou eu posso construir algo na vida do meu filho agora, ou eu posso derrubar tudo. Exatamente. Na hora eu falei assim, calma. Seu marido não está viajando de férias, seu marido não está passeando, seu marido está cumprindo um chamado do Senhor e cabe a você agora ser sábia para com seu filho. Eu falei, filho, expliquei novamente para o Eliseu, eu falei, vamos fazer o nosso momento com o papai? Vamos fazer a nossa apresentação com o papai? Fui no shopping com ele, comprei o presente do Dia dos Pais, fizemos cartinhas, cortei corações, enfeitamos a casa, decoramos a casa. Era perceptível no rostinho dele a alegria. O papai vai chegar e eu terei o meu momento com o papai. Antes do Deigma chegar, eu já dei um toque nele, né? Tem surpresa para você. Aí o Deigma chegou, fez aquela festa com o Eliseu e já abriu e achou o presente, fez aquela festa. Então, assim, eu não gerei um trauma no meu filho, que eu poderia ter gerado naquele momento. Né? Então, eu acho que precisa haver esse entendimento. Nós somos uma só carne em todos os aspectos, inclusive no ministério. Então, teve momentos difíceis de ficar em casa só com as crianças. Teve situações que nós vivemos, sim, vivi com os meninos, que era o papai, chorava, aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, estamos construindo juntos aquilo que o Senhor tem nos chamado para construir, né? Então, quando eu sempre gosto de usar essa frase, quando você entende o propósito, o processo fica mais leve. Oh, yeah. Com certeza. Né? Então, assim, esse entendimento, nós temos uma carreira a cumprir, nós temos algo que o Senhor nos chamou para fazer. Não chamou o Deigma, nos chamou. Então, se hoje eu sou esposa dele, o chamado é para mim também. Yeah. Né? Então, nós estamos juntos, os nossos filhos estão. E é tão gratificante porque anos depois o Eliseu, nosso filho mais velho, se tornou baterista do Deigma. Olha aí. Que maravilha. E anos depois, o André, o guitarrista. Olha. Então, assim, é algo que em momento nenhum os nossos filhos tiveram assim, eu não quero saber de igreja, a igreja ou o ministério tirou o meu pai de mim. Pelo contrário, os nossos filhos, eles amam o ministério, estão dentro de uma igreja o tempo todo, né? O Eliseu viajou um tempo no Brasil com o Deigma, então é gratificante, valeu a pena. Eu acho assim... Parabéns, pastora. Obrigada. Eu vou te explicar por quê. Glória a Deus pela sua vida, mas a mulher,
ela edifica ou destrói um homem. Uhum. Não é isso, pastor? Uhum. Ou ela levanta ele, ou ela derruba ele. Né? Com palavras, com gestos. E a mesma coisa com os filhos. Ser mãe é uma dádiva. Ser mãe é uma tarefa muito árdua, porque a mãe, além de tudo, ela protege. O pai protege a mãe e os filhos, mas a mãe é uma leoa. Né? Então, qualquer coisa que faça mal para o filho, ela briga, ela fight realmente. Né? Ela briga por aquilo, pela felicidade do filho. Naquele momento do Dia dos Pais, que a senhora relatou aqui agora, a senhora tinha duas opções. Ou fazer com que o Eliseu fosse o baterista do pai no futuro, com uma palavra que a senhora fez, que é preparar toda a recepção do Dia dos Pais para ele, ou fazer com que ele talvez nunca nem olhasse para uma bateria. Criasse nele um trauma, como a senhora disse, falando, olha, realmente seu pai tinha que estar aqui. Eu não sei porque que ele... E fizesse justamente ao contrário, que era o que o inimigo queria. Totalmente. Né? Cada alma que se rendeu aos pés do Senhor Jesus através da sua música, que Deus te deu, que na verdade é de Deus, mas é um dom seu, porque o dom é irrevogável. Cada alma que se rendeu aos pés do Senhor através da sua vida, nas músicas, tem a participação da pastora. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Porque se ela não tivesse te apoiado... Eu só fui porque ela ficou sendo o suporte. Exatamente. Para que eu fosse. É a principal coisa. É isso que eu digo, o casamento é isso. Né? O casamento é essa cumplicidade, essa coinonia, essa coisa bacana de se viver juntos, de vivenciar um relacionamento juntos, de crescer num só ministério, num só propósito. Não numa proposta, mas num propósito. Né? Porque tem pessoas que tentam crescer por uma proposta. E não só na música, né? Exatamente. Porque também, assim, quando a gente começou a igreja em Goiânia, também, a gente começou a igreja com esse entendimento. Estamos juntos, o Senhor está nos levantando para a gente poder fazer algo, e a gente vai fazer isso juntos. Né? Então a gente percebe isso, que essa parceria e essa aliança, né, quando ela é ajustada, você consegue cumprir aquilo que Deus determinou para você. Mas se ela não está bem ajustada, isso vai comprometendo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Né? É verdade, com certeza. Uau, que maravilha tê-los aqui conosco, viu? Mas não acabou não, é só o começo. Pastor, conta para mim uma coisa. Quais as músicas que levaram o senhor para a música? O que isso te incentivou? Me fala de algum cantor que assim, foi um... Cara, que legal. Falo. Me incentivou muito. Tem muita gente, né? Tem muita gente. Mas em 92, 93... 92. Azaf estava, né? Azaf Borba. Havia em Brasília os chamados encontrões que tinha em Brasília, que havia Ludmilla Feber, Kleber Lucas, Alda Célia, Azaf Borba, Bené Gomes, essa turma toda ia para Brasília e a gente fazia caravanas do Brasil inteiro para esses encontrões. E ali era na verdade, o Centro-Oeste, Goiânia, né, nos anos 80, início dos anos 90, Goiânia viveu algo muito forte. Que depois, nos anos 2000 e pouco, Belo Horizonte viveu um pouco disso, né? Então, já foi nesse ambiente que tudo foi acontecendo, né? E aí, como a gente fazia parte de uma igreja local, nessa época a igreja que, inclusive, foi quando eu conheci a Clícis lá, né? Tinha uma boa equipe de música, foi onde eu comecei a servir como back, ministrando louvor e tal. Dentro dessa igreja havia o desejo de se gravar um LP. Na época era LP, nem era CD ainda, era LP. Hoje a LP voltou de novo e tá chique e alta, inclusive. Né? Mas na nossa época a LP era a mídia mais barata, porque era o que era ser usado ainda, né? E aí esse sonho sempre ficava assim, vamos, não vai, vamos, não vai, vamos, não vai, vamos, não vai. Até que quando surgiu a oportunidade, aí já não era mais o LP, aí já era o CD. Ok. Já estava começando o CD. E aí nós, como igreja, a equipe de música da igreja local, gravamos o primeiro CD. E aí fomos para São Paulo e fomos atrás de uma gravadora para tentar distribuir esse CD.
Na época, a gente bateu na porta de algumas gravadoras que disseram não, 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 não. Aí achamos uma gravadora que, na verdade, foi a maior furada que a gente podia ter entrado. Olha só. Porque a gravadora, na verdade, só arrancou o dinheiro da gente É mesmo? e não virou nada. Mas a gente entende também que não era o momento, a hora de Deus. Porque a gente sabe que tudo que é para acontecer, ela vai acontecer no momento, no tempo e na hora de Deus. Verdade. Né? E aí, foi uma experiência frustrada, ficou por isso. Quando foi no ano de 1999, o Brasil estava vivendo uma onda muito forte dos encontros com Deus. Uhum. Né? Verdade. Manaus, Bogotá, de Manaus explode, Goiás se tornou um dos polos. E aí explode os encontros e eu participei do meu encontro. Eu fiz o meu encontro com Deus. Olha aí. E aí fiz o meu encontro com Deus, 3 dias na chácara, aquela coisa toda que todo mundo, quem passou pelo encontro aí sabe o que eu estou falando. E aí chegamos no nosso culto de domingo à noite, lá, o ônibus, a caravana, aquela turma, aquela festa, o povo chegando, e culto, aquele culto, aquela coisa. A chegada dos encontros era uma festa. Era uma festa. É. E aí chegamos no encontro e tal, aquela coisa, culto normal, igreja cheia, lá no interior de Goiás. Esse. E aí fizemos o louvor normal e tal. E aí o pastor estava fazendo o momento da oferta. E aí ele falou assim, trouxe uma palavra de oferta muito rápida e tal. Falou assim, enquanto o Deigma ministra alguma coisa no teclado aqui, os irmãos podem trazer a oferta para nós. Nesse momento, eu estava lá, tocando qualquer coisa. De repente. E de repente... De repente de Jesus. Eu comecei a cantar. Eu me encontrei com Jesus e sua luz. Na hora. Uau. Na hora. Encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Tá bom. Eu tava lá no teclado, né, no campo harmônico de Dó, e comecei. E agora livre estou, completamente sarado. Igor, liga o teclado, Igor. E aí, o ambiente da igreja mudou. Uau. Mudou o ambiente. Foi um negócio... Uma glória de Deus. E aí, essa música que nasceu naquele momento, que não Aham. tinha letra, não tinha nada e tal, e eu fui cantando, eu me encontrei, e os irmãos começaram a aprender, e foi e tal. Olha, foi um negócio assim, essa música, juntamente com outras músicas, foi gravada num álbum em 99. Só que esse álbum ficou de 99 até 2001 engavetado, parado. Uau. Por questões técnicas, Aham. financeiras, enfim. Quando foi em 2001, esse álbum foi lançado. Em março de 2001, esse álbum foi lançado. E aí, vivendo aquele momento dos encontros no Brasil e tal. E aí, essa canção, chamada Eu Me Encontrei com Jesus, não apenas por causa dessa, mas vou dizer que essa canção foi o carro-chefe da situação. Uhum. A gente lá do interior de Goiás, de repente o Brasil começa a ligar, querendo os CDs. Eu quero o CD dessa música. Onde é que eu compro o CD dessa música? E a gente precisa do CD dessa música. E a gente foi pego de, como diz o pessoal, a gente foi pego de calça curta. A gente não tinha nem CD. Bem de surpresa A gente mesmo. não tinha nem CD para poder fazer. Ali a coisa começou a acontecer. Uau, que maravilha. Então, dali veio, né? Eu me encontrei com Jesus, Rei do Universo, que fazia parte desse álbum também. Depois, em 2003, nós gravamos um álbum chamado Incendeia-me, falando sobre vida no espírito, também foi no Brasil. Em 2004, eu gravei o álbum chamado Único Desejo, que tinha uma canção muito pequena, muito simples também, que explodiu na época também, chamada E Ele Vem. E Ele Vem. E Ele Vem. E aí, Linda canção. gravamos E Ele Vem em 2004, 2005, e aí foi. Essa questão musical, ela não foi planejada, ela foi sonhada. Acho que se você consegue entender a diferença, né? A gente, às vezes, você sonha algo, mas você não planeja, né? Yep. Porque você nem sabe como Nem sabe. planejar. Exato. Você nem sabe, você não tem condição financeira, Uhum. você não tem know-how para coisa, Yep. né?
Então foi sonhado e não foi planejado, mas ela foi acontecendo. O negócio é que Foi você acontecendo. não sonhou sozinho, né? É. Deus sonhou contigo. Era o sonho de Deus, na É, verdade. Era o né? sonho de Deus. E essa coisa foi acontecendo. Isso foi acontecendo. Aí você vai errando ao longo do caminho, você vai aprendendo, você vai fazendo coisas que dão certo, você vai fazendo coisas que não dão certo. No meio do caminho você começa a perceber que a Bíblia fala que a roupa de Samuel foi ficando curta. Ano após ano, ela subia e levava uma roupa nova para Samuel, porque a roupa do ano passado já não servia mais. Servia mais. Então isso traz uma lição pra gente, né? Tem coisas que a roupa já não serve mais. Você tem que trocar de roupa. Você tem que mudar a maneira de fazer. Você tem que mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Sim. Você tem que mudar como que você aborda, como você faz, né? Porque princípios são imutáveis, É verdade. mas ferramentas, elas mudam Elas com o mudam. passar do tempo, né? Uhum. Então, foi acontecendo, a gente se desligou do ministério que a gente fazia parte na época, e aí, então, quando foi em 2011, eu vou para Curitiba, na Alcance Curitiba, e a gente grava, então, um álbum, que até então não tinha nem nome ainda, né? Gravamos o álbum em abril de 2011, lá em Curitiba, e uma das canções do álbum é a canção Que Ele Cresça, que não é de minha autoria, não é minha canção, mas Quem é essa música, pastor? o autor dessa música chama-se Helenildo, ele é do Rio de Janeiro, não conheço ele pessoalmente, mas quem me apresentou essa canção foi o tecladista que viajava comigo na época, que era amigo do Zeri, a gente chama ele de Zeri, que é o apelido dele, mas o nome dele é Helenildo, que me apresentou a canção. O Josué, que era o tecladista da época, era amigo do Zeri e vivia cantando essa música junto com a gente lá. E um dia nós estávamos lá em Curitiba, numa passagem de som, eu ouço a música. E quando eu vi, eu falei, cara, essa música é muito boa. Tô gravando um álbum agora, será que e a gente consegue a liberação dessa música aí? Aí ele falou, olha, o Zeri, ele morava na Hungria na época, não morava no Brasil, missionário na Hungria, falou, você pode falar com ele, o Zeri é um cara acessível, mas é um cara, tipo assim, você manda uma mensagem pra ele hoje, daqui 3 meses que ele vai te responder. Falei, tá bom, se for de Deus. Vai acontecer. Aí, entramos em contato com ele, e falou, olha, eu vou orar a respeito, pra ver se Deus testifica ou não. E aí, ele orou, e Deus testificou no coração dele que era pra gente gravar. Então, quando foi em abril de 2011, isso aconteceu em julho de 2010, tá? Uhum. Essa história que eu tô te contando Sim. aqui. Quando foi em abril de 2011, a gente gravou o álbum, O álbum. que não tinha nome ainda. Mas álbum o Ele não Cresça tinha já nome. estava no álbum. Aí já estava no repertório. Uhum. E aí, sempre tive uma característica, que sempre que eu vou gravar um álbum ao vivo, eu gosto de sempre ministrar uma faixa, trazer uma palavra rápida e tal. E quando eu estava preparando esse álbum, eu pensava, eu preciso ministrar uma faixa nesse álbum. O que eu vou ministrar? Sobre o que eu vou falar? Né? Então tinha várias canções de outras pessoas, minhas também. O que eu vou falar? E aí eu pensei, falei, gente, eu vou falar sobre a centralidade de Jesus no Evangelho. Eu vou ministrar sobre trazermos Jesus de volta para o centro do Evangelho. Porque a gente está vivendo, naquela época já, e isso não mudou até hoje, né? Infelizmente não. Infelizmente. Mas a gente está vivendo um evangelho onde Jesus não está no centro, é o homem que está no centro. Eu quero, Deus vai fazer, me dá. Senhor, eu estou aqui para mudar isso na minha vida, para me abençoar, para fazer isso. E não tem nada de errado com isso, porque Deus tem tudo isso para nós. Mas isso não é a centralidade do evangelho. Não o pode ser o evangelho é nosso Cristo. Uhum. E aí eu trouxe uma ministração em cima disso, sobre trazermos Jesus de volta para o centro do evangelho. Então, essa ministração, com uma canção que Ele Cresça, que é simples, não fui o primeiro a gravá-la, já foi gravada antes de mim, mas sabe quando Deus decide assim, agora é o momento, agora é a hora, agora vamos fazer, a igreja precisa ouvir isso, ela precisa cantar isso, ela precisa ser despertada nisso? Foi o que aconteceu. E aí em 2011 a gente viveu uma explosão dessa música. No Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil. Onde Onde tinha um brasileiro, onde tinha brasileiro, Aham. tinha Que Ele Cresça. E ela foi gravada em outros idiomas? Não que eu saiba. Não que eu saiba. É. Né? Porque o Zeri, que é o dono da dono música, da o autor da música. música, né? Nunca comentou, mas depois de mim, Davi Sasser gravou, Nívia Soares gravou essa música. Gabriela Rocha gravou. Gabriela Rocha já gravou. Então, assim, ela é uma mensagem atemporal.
Eu costumo dizer que tem algumas músicas que são atemporais. E eu posso até dizer, porque a música não é minha, se fosse minha, seria como se eu estivesse puxando sardinha para o meu lado, né? Mas, por exemplo, Agnus Dei, do Michael Smith, é uma música atemporal. Daqui 50 anos nós vamos estar cantando. Vamos estar cantando. Only... Vamos estar cantando. E eu acho que Ele Cresça também é uma canção atemporal. Daqui 50 anos nós vamos estar cantando Que Ele Cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constrange. Então, a música é simples, mas muito profunda. E isso mexe muito com as pessoas, mexe com a igreja, né? Então, no meu canal do YouTube, essa música tem 34 milhões acho que 34, 35 milhões. Mas existe um vídeo hoje dela, que foi antes do meu vídeo, já tem mais de 100 milhões de acessos. Uau. Então, você fica assim, uau! E o que é simples? O arranjo é simples, a música é simples. Musicalmente falando, ela até é pobre musicalmente. Você fala, nossa, muito simples. Muito... O que tem nela não é a musicalidade, é a mensagem, o que ela carrega é muito forte, né? Então a história musical é essa. Então quem é o Deigma? O Deigma é esse cara, repito, não sou músico, eu sou um cara que tipo, Deus resolveu fazer, vambora, é isso, e tá indo. O bom é que Deus resolveu fazer e você resolveu aceitar. É isso aí. Né? Vocês resolveram aceitar. É isso aí. Né? Pastora, e a senhora vendo tudo isso acontecer, o que passa pela sua mente? O que passou pela sua mente quando a senhora começou a ver tudo isso acontecer? Quando a senhora viu que a música Ele Cresça explodiu no mundo inteiro, onde tinha um brasileiro, como falamos aqui há pouco, e ela falou, uau, valeu a pena tudo, né? Deus está sendo glorificado, está sendo... Conta pra gente, todo mundo quer saber. Então, eu sempre falo pro Deigma, né, que a maior fã dele sou eu. É isso aí. E não do Deigma cantor, mas do Deigma marido e do Deigma pai. Então, quando começou a acontecer, né, eu sempre falava para ele, não, amor, não é isso, mas sabe aquela sensação assim, ele merece viver isso. Ele merece ser honrado, porque ele não pode falar, mas eu posso, né? se gloriar, mas eu posso. Então, o Deigma não é um homem de Deus da internet. O Deigma é um homem de Deus em casa. Como marido, como pai. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, não se esconde uma cidade edificada. Então, eu vi assim, realmente o Senhor resolveu fazer. O Senhor decidiu fazer. Nós não fizemos marketing, nós não investimos, nós não fizemos nada, nós gravamos mais um CD, como ele já tinha gravado outros, e de repente, dali a coisa começou a acontecer, a coisa começou a virar, e nós começamos a ver algo que nós nunca tínhamos vivido em todos os aspectos, e realmente não tinha outra explicação a não ser a mão do Senhor. E eu falava para ele, amor, o Senhor simplesmente decidiu honrar o seu coração. O Senhor realmente ele decidiu honrar aquilo que eu sei, quanto tempo você gastou dentro do quarto do Senhor, no secreto, para que hoje o Senhor pudesse fazer isso com você. Então, é muito mais do que uma exposição, do que uma música. É Deus honrando alguém que estava lá cuidando das ovelhas. Foi isso que a minha sensação era essa. Então, às vezes eu falo para ele assim, que honra para mim. Viver isso com você e hoje experimentar isso. E para mim é muito gostoso ver o orgulho que os nossos filhos têm do Deigma. A forma com que eles falam, a forma com que eles honram o pai. Então, isso é porque é além do Deigma cantor, é além do Deigma pastor, é além do Deigma que é conhecido no Brasil e fora do Brasil. É o que ele é dentro de casa. É o homem de Deus que ele é o marido que ele é o pai que ele é o filho que ele é, sendo honrado pelo Senhor. A gente não combinou nada disso, tá? Por isso que eu disse não foi nada combinado. Eu posso falar, ele não, mas eu posso, né? Pode. Então, assim, para mim foi uma alegria ver, sabe? E principalmente quando Eliseu começou a viajar com ele, vendo os dois viajando e vendo as coisas acontecendo. E quantas vezes eu chorei diante do Senhor e eu só falava, Senhor, eu só tenho gratidão por isso aqui, porque eu sei o que nós passamos, o caminho que foi necessário trilhar para viver isso aqui, né? Então, até contando uma história engraçada que nós vivemos, teve uma viagem, o Deigma viajando muito, e aí surgiu uma viagem que ele ia para o Amazonas, né?
Na verdade, eu não me lembro se era para o Amazonas. Eu sei que a gente ia passar pelo Amazonas. E eu sei que não tinha voo doméstico. Teve uma parte da viagem que eles fretaram aqueles aviãozinhos pequenos e ele ia sobrevoar a Amazônia nesse Parte avião. da Amazônia, Parte né? da Amazônia nesse avião. E eu cheguei nele e falei, pelo amor de Deus, você não vai levar o Eliseu nessa viagem. Você... O lado mãe que eu te falei. Aí ele falava, amor, mas como que faz? Eu falei, você não pode levar. Aí ele olhou pra mim e falou, o que você quer dizer com isso? Se o avião cair, eu posso morrer, o Eliseu não. Eu falei, não é que você pode morrer, mas os dois aí vai ser muito pesado pra mim, né? Acabou que ele não levou o Eliseu, levou o outro baterista dele e o Eliseu ficou chateado. E o Eliseu veio conversar comigo, mãe, por que o meu pai fez isso comigo? Olha a experiência que o meu pai tá vivendo. E eu tive que falar, filho, seu pai não tem culpa disso. Eu fui covarde. Eu fui a culpada, né? Então eu tive que me desculpar com o Eliseu, me desculpar com o Neymar. Mas assim, várias situações que nós vivemos que hoje é cômicas. É cômica. É cômica, né? Com Uma certeza. situação como essa, hoje o Eliseu leva na brincadeira, Dá a gente risada. ri, e a gente fala, filho, eu fui covarde, eu não deixei você ir com seu pai, né? E às vezes o Neymar fala, às vezes ele brinca com os irmãos, eu podia morrer, o Eliseu não. Mas assim, é muito gratificante ver, porque realmente não foi a nossa mão. Foi o Senhor. Foi o Senhor, realmente assim, e o nosso coração é, Senhor, não nos deixa perder, mais uma vez a gente fala isso da chama, né? A gente é a chama do primeiro amor, da simplicidade, de amar Jesus acima disso. Porque nada disso sem Jesus teria valor algum, né? Então, se nós temos alguma coisa, se o Senhor confiou algo em nós, é por graça, porque nós saímos do interior de Goiás. A minha cidade tem 30 mil habitantes, a do Deigman tinha 11, né? Então, 11 mil é o interior do Brasil. Então, não tem outra explicação, a não ser o Senhor quis fazer. Eu gosto muito de falar, né? Eu sempre falo, tem sido meu slogan, não é na verdade brincadeira, não é slogan, mas eu tenho ministrado para mim mesmo, né, o tempo todo. Eu gosto da ideia e me inspira e me motiva. José dormiu escravo e acordou governador do Egito. A gente não consegue imaginar o que pode acontecer numa noite, né? Então, assim, tudo isso que a gente, dessa explosão do que ele cresça, da música, do álbum e tal, foi exatamente isso, né? Não que eu era escravo, nada disso, mas só para ter ideia da experiência, da transformação de um curto prazo. Muito rápido. Muito rápido, né? Então, José estava preso, mas chegou a hora. Mudou. Virou a chave. Então, eu acho que a gente precisa estar pronto para isso, né? Você que está nos assistindo aí, você que está nos ouvindo aí, eu queria dizer isso para você, querido. José dormiu escravo e acordou governador. E eu tenho dito para mim mesmo, vai acontecer. A gente pode estar no momento da escravidão agora, mas vai chegar a noite de Deus na nossa vida que a gente vai sair desse lugar e não vão ficar assim, uau, que é isso que eu estou vivendo. Porque a gente precisa crer nisso, né? A gente precisa continuar ancorado nisso, agarrado nisso. Vai acontecer. A fé vence o medo. É isso aí. A fé vence o medo. É isso aí. Glória a Deus. Que tremendo, hein? Uau! Muito bom. Que muito maravilha esse bate-papo, gente. Tá muito gostoso. Bom. Eu acho que vamos ter que fazer uma vigília hoje aqui. Uma vigília cast. Que bacana, gente. Olha só. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. Claro. Muito feliz em ter alcance aqui em Morumbi. Sim. Né? Muito bacana. Muito bacana. A minha igreja está crescendo muito, né? Tá indo bem. A gente está muito Graças feliz a com Deus. isso. Glória a Deus Graças por a isso. Deus. Mas a pergunta é, por que Morumbi? O que aconteceu que vocês vieram parar aqui em Morumbi? Como é que chegou a essa cidade? Então, a gente chegou aqui em 2016. Nós viemos passar 30 dias de férias aqui. Olha aí. Eu tenho família aqui nos Estados Unidos desde 2000. Ok. E aí, desde 2012, eu vinha passar férias aqui. Eu ficava 15, 20 dias aqui e voltava para o Brasil. E aí, como a maioria, não vou dizer que 100%, mas como 90% dos brasileiros que vêm passar férias aqui, falam uau, 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 quero morar aqui, uau, 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 né? Yeah. E aí eu comecei a orar a respeito disso e pensei, bom, eu queria ter uma experiência, porque minha irmã morava na Flórida na época,
E aí eu pensei assim, eu queria ter uma experiência de passar um tempo num lugar que não fosse Flórida, que não tivesse tanta cultura brasileira, latina. Eu queria uma experiência mais imergida na cultura americana. Tinha amigos em Massachusetts, mas muito frio. Muito frio. Morei lá Aí, um tempo. aí eu falei para eles assim, como a gente ia passar férias em janeiro, eu falei, não dá. Então, vamos tentar encontrar um lugar meio termo. E aí nós tínhamos um casal de amigos que morava aqui, que eram da Alcance Goiânia. Olha aí. Que estavam morando aqui. Eu entrei em contato com ele e aí eu falei, cara, e aí? O que você acha? Não, vem. Aluguei um apartamento aqui no Arrowhead, aqui atrás. Aqui. Ok. Aqui Pertinho. Atrás, 30 dias. Aí nós chegamos aqui no Natal de 2016. Dia 23 de dezembro de 2016, nós chegamos aqui. Aí passamos o Natal, fiz algumas agendas, me iniciei no Pastor Matéia, fui em Goose Creek, fui em Atlanta, fui lá em Lowell, Massachusetts. Tudo aqui, ia, voltava, vinha, ministrava, e fiquei 30 dias aqui. Que legal. Vivendo essa experiência e me encantei pela cidade. 2016. 2016, hein? Início de 2017. Hoje tá bem mais, né? E me encantei e falei, uau, esse lugar tem potencial para uma igreja no perfil da Alcance. Mas não passou disso. Ficou nesse lugar, tem um perfil, tem perfil para ter uma igreja como Alcance, mas não passou disso. 2019 eu me mudo para os Estados Unidos, a convite desses amigos de Massachusetts. Olha aí. Vim do Brasil com visto de pastor para ajudá-los a pastorear a congregação brasileira deles lá. Ficamos em 2019, veio pandemia, vira o mundo de cabeça para baixo. Totalmente. Né? Ficamos lá 2019, 2020, 2021. Dezembro de 2021, já tinha Alcance na Flórida. Eu transfiro o meu processo de visto religioso para a Alcance e começamos a orar a respeito de começar a Alcance em um outro lugar. O Morobit sempre pulsando no meu coração. Sempre pulsando. Né? Tem potencial. Demos uma volta em várias cidades da Flórida, andando, sondando a terra, mas sempre ficava assim, e Morobit? E Morobit? E Morobit? E Morobit? A gente ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem amigos lá, e como é que vai ser isso, chegar na cidade assim? E Morobit, Morobit? Aí a gente veio, em julho de 2023. A gente veio aqui para tirar a prova dos 9. Se aqui você vai saber, a turma nem sabe o que eu tô falando, né? Mas para tirar, tipo assim, ou é ou não é. Viemos em julho de 2023 aqui, ficamos aqui 3 dias. Ficamos aqui 3 dias. E aí voltamos para a Flórida e falamos um para o outro. Se Deus nos levar para começar alguma coisa em algum lugar aqui nos Estados Unidos, então, o lugar é Morobit. E aí começamos a orar a respeito. E aí, então, quando foi em setembro de 23, nasceu a célula na casa de um casal, de uma família, que também era da Alcance Goiânia, eram diáconos nossos na Alcance Goiânia, que já moravam aqui por causa desses outros amigos nossos que moravam aqui. Aquela história de imigrante, né? Um que recebe o outro, que recebe o outro, que vai recebendo. Então, o Itamar e a Ju já estavam morando aqui e a gente começou em setembro de 23 a célula na casa deles. Olha que benção. E aí, da célula, a gente foi pro salão de festa. Do salão de festa, a gente ficou um tempo lá na Beach Family Church. E agora nós estamos no nosso prédio próprio. Está aqui, glória animados com aquilo que Deus está fazendo. Muito feliz que com aquilo maravilha. que Deus está fazendo. Uau! Que benção, hein? Isso aí. Pastor, e aí, a senhora? Gosta de Morobit? Gosto daqui, estou muito feliz. Eu falo assim, que como mãe, o que eu mais sinto é os filhos não estarem, né? Não estão aqui conosco, mas, mais uma vez eu digo a frase, quando se entende o propósito, o processo fica mais leve. Fica mais leve. E vendo os meninos também cumprindo o propósito deles, isso... Mas para nós é uma alegria poder estar aqui, servir o corpo de Cristo aqui, né? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso coração. É poder ser bênção para a cidade e para outras igrejas, né? Que o Senhor gere em nós essa unidade, que nós estamos aqui é para um único propósito, o reino de Deus sendo estabelecido nessa cidade. Não é por uma competição, não é por nada, mas é
unidos, né? Unidos. Todas as igrejas. Então, Esse a é o gente sempre propósito. está orando pelos pastores, pelas igrejas, por um avivamento nessa cidade. E não justifica. Avivamento não é uma igreja. Avivamento é o corpo de Cristo local sendo mexido. Então, esse é o desejo do nosso coração, que o corpo de Cristo em Morro Beach seja incendiado, né? Então, nós estamos aqui como parte do corpo de Cristo, né? Para fazer isso, esse papel. Então, eu creio que o Senhor tem algo para essa cidade e queremos nos dispor para ser bênção para o Senhor, para os irmãos, para as pessoas. E é uma alegria para a gente poder estar nesse novo momento, nessa nova fase e vivendo o propósito do Senhor. Uhum. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Isso aí. É, gente, que coisa boa, viu? Entrevista maravilhosa. Mas não acabou, não. Eu tenho mais uma pergunta. Pergunte. Qual a música que mais te marcou? Todas as músicas que você já gravou, o pastor já gravou até hoje. Eu poderia dizer para você que Ele Cresça, sem dúvida alguma, é a canção que não é de minha autoria e que ela é, de longe, a canção que mais teve alcance no meu ministério, né? E até porque é o que ela carrega, né? Então, Que Ele Cresça é de longe. Depois de Que Ele Cresça, eu diria que eu tenho 3 canções que marcaram muito. Tive outras, mas 3 canções que marcaram muito o Brasil, a minha vida e o Brasil. Eu me encontrei com Jesus, Rei do Universo, e Ele Vem. E ele vem. São essas 3 canções que marcaram muito. Agora, claro, essas 3, Que Ele Cresça, essas 3 e todas as outras depois, né? Sim. Então, poderia dizer para você, de autoral, essas 3, mas Que Ele Cresça é de longe a canção que mais tocou vidas, que mais alcançou pessoas, né? Um testemunho que você tenha escutado, pastor, de alguém que escutou uma das canções que o senhor ministrava e falou, mudou a minha vida. Eu tenho um testemunho que chegou até mim, na verdade. Tem uma canção que nem é tão conhecida, minha, chamada Quem é Esta que Vem? E um cara em Belo Horizonte estava numa ponte pensando em tirar sua própria vida. Meu Deus. E eu não sei como essa canção chegou para ele lá, nesse momento. E quando ele começou a ouvir essa canção, ele foi tocado por aquilo que a canção transmitia. Porque, repito, eu sempre gravava um álbum ao vivo, eu gravava e eu escolhia uma canção e dentro da canção eu fazia uma ministração temática. E desse álbum, essa foi a canção. Quem é essa que vem? E a música é a ministração e ele mudou a sua mente com relação a isso. Então, esse testemunho chegou até mim, tá? Então, para mim isso me marcou muito, né? No meu canal no YouTube tem, assim, as pessoas costumam deixar dentro nos comentários ali, né? Uhum. Eu tenho muitos comentários a respeito de pessoas que foram tocadas e que receberam um toque de Deus, uma palavra de Deus. Então, assim, é muito mais do que... eu até costumo para as pessoas, né? Dizer para as pessoas, não são números, são vidas. São vidas. Quando você vê ali 34 milhões de plays no YouTube, não vou dizer que são 34 milhões de pessoas, porque uma pessoa pode ter ouvido inúmeras vezes, né? Mas são pessoas que foram tocadas, né? Só no Spotify, os meus números chegam a 1 milhão, 1,5 milhão por mês de pessoas ouvindo. E isso me deixa muito grato, porque assim, quando eu entro no aplicativo que eu vejo os lugares do mundo, é claro que são brasileiros, porque está em português, ou pelo menos portugueses, que fala português. Mas eu tenho gente de, assim, Marrocos. Uau. Marrocos. Nova Zelândia. Austrália. Aí eu ouço Afeganistão. Aí eu fico assim, Afeganistão? É algum brasileiro que está lá no Afeganistão e de repente a música chegou lá. Uau. Então isso é muito forte, né? Porque assim, a música vai em lugares que eu jamais imaginei que eu iria. E eu fui, de alguma maneira eu fui. Não fui fisicamente, mas a música chegou lá, né? Então isso é muito forte, né? É muito gratificante. As ferramentas que Deus coloca Sim. à nossa disposição hoje, né? Sim. A internet como Sim. uma ferramenta que
Até fazendo alusão ao próprio nome da Alcance, Sim. né? Alcança milhares e milhões de pessoas em todos os 4 cantos da Terra. Isso daí. É muito lindo isso, Isso daí. muito bacana poder viver isso. Gente, agora tem música. Vou pedir o senhor, pastor Degman, para cantar pra gente. Claro. Queria que o senhor cantasse pra gente um pouquinho das canções que mais te marcou. O senhor já me falou em 4, Aham. né? Eu queria que o senhor ministrasse um pouquinho delas e, ao mesmo tempo, deixasse sua mensagem Tá bom. de ministração, como se fosse o seu LP, que se eu estivesse gravando Tá bom, então. e ministrasse pra gente. Tá bom. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado. Pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E claro, não pode faltar, né? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu quero deixar essa mensagem para você que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Quero te dizer, meu querido, que não existe outro lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. É nesse lugar que os nossos medos serão vencidos. É nesse lugar que as nossas angústias serão sanadas. É nesse lugar que nós encontraremos as respostas que nós buscamos. Então que você possa convidar Jesus para fazer parte não apenas do seu dia a dia, mas que Ele possa ser o centro da sua vida. E eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo por causa da presença dEle no seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, pastor Degman. Obrigado, querido. Amém. Obrigado, Prazer, pastor alegria. Degman. Pastora Cleices. Obrigado. Falei certinho o nome? Falou certo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês tremendamente. Igreja Alcance, um abraço, um beijo no coração de vocês. Amém. Né? Vocês são lindos, Amém. presentes de Deus nas nossas vidas. E quero ter vocês aqui novamente. Amém. Espero que possam vir. Né? Estaremos sempre que puder. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Leva um Amém. grande abraço nosso para Obrigado. todo mundo lá, tá bom? Tá bom. E é um prazer ter vocês conosco. Amém. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe Obrigada. tremendamente Deus o coração de vocês. Deus abençoe, querido. Obrigado, Deus pastor. abençoe, Deus abençoe, queridos. querido. Amém. Obrigado, Tchau, pastora. gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Deus abençoe, queridos. Maravilha de Deus. Galera do Sidcast, valeu. Muito obrigado.
Olha, foi lindo, não foi? Então, olha, dá o like, compartilhe, participe conosco, faz o share aí, comenta muito. E eu tenho certeza que você vai levar esse vídeo para muitas pessoas. Vai ajudar muita gente, vai edificar a vida de muitas pessoas. Porque é o nome de Jesus Cristo que é glorificado. É tudo feito para honra e glória do nome dele. Dele, para ele, por ele são todas as coisas. E nós somos parte dele. E você é parte dele. O Espírito Santo faz morada na sua vida. Ele está aí dentro de você. Amém? Então compartilhe isso aí, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastores. Deus os abençoe. Amém. Valeu!